Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Você está aqui nessa noite, está diante de um Deus poderoso, o mesmo Deus daquele tempo, é o Deus de todos os tempos. Você está disposto a dar ouvidos ao Senhor? Quem está? Faz um sinal assim com a mão. Amém. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, aqueles que estiveram no culto de células da última quinta, recebeu uma palavra do Senhor que dizia que as suas misericórdias, ou seja, as misericórdias do Senhor, não têm fim, pois elas se renovam a cada manhã. Dizia também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. E desde já quero dizer que todos nós, todos, sem exceção, estamos debaixo desta palavra. Hoje de manhã, na aula bíblica, quem participou vai se lembrar, falamos sobre o milênio, sobre um tempo de paz, de prosperidade, um tempo de glória, um tempo onde não haverão doenças, enfermidades, as pessoas serão curadas, as pessoas terão paz, as pessoas serão felizes. E com isso, a gente refletiu sobre a justiça de Deus, ou seja, coisas que hoje, para nós, muitas vezes são bem estranhas, como, por exemplo, acidentes que acontecem, separações, casas destruídas por enchente, por intempéries da natureza ou coisa do tipo, gente que tem enfermidades graves, que descobrem enfermidades graves, pessoas traídas, pessoas que sofrem. E a gente, diante dessas coisas, costuma tantas vezes até colocar em dúvida a justiça de Deus e, consequentemente, a sua misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor e a justiça do Senhor andam juntas. Porque o Senhor é assim, faz parte do caráter de Deus, ser misericordioso, como também ser justo em todas as coisas. Nós é que temos dificuldades para entender isso muitas vezes, principalmente diante de situações difíceis. Vem um sofrimento e a gente começa a pensar por que estamos enfrentando isso. A gente que crê, a gente que está debaixo da misericórdia do Senhor, a gente que conhece a palavra, quantas vezes a gente fica assim pensando, por que isso? Já outras vezes, a gente passa por um sofrimento, ou a gente vê alguém sofrendo, e a gente sabe que aquela pessoa tem culpa, e ela tendo culpa, sabe quando você fala assim, mas também fez isso, fez aquilo, procurou. Você já ouviu aquela palavra que algum crente disse, Deus é amor, mas também é justiça, se referindo ao fato de que Deus castiga aquele que faz alguma coisa errada, castiga pelos pecados, castiga pelos descaminhos, enfim, aqueles desalinhamentos que a pessoa
muitas vezes provoca com a palavra. E a gente fica então pensando, onde está a misericórdia, onde está a justiça e o que nós podemos esperar da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Quero, diante disso, dizer aqui para todos os que ouvem, que o Senhor acompanha nossa vida, que muitas vezes, sim, nós erramos, fomos desatentos, distraídos, não levamos o nosso chamado na risca. Eu creio que a igreja está entendendo. E pode vir um sofrimento, pode vir uma dor, uma consequência disso. Sim, pode vir. Outras vezes, sem que você tenha feito nada de errado, esse sofrimento vem também. Diante desses momentos, ou seja, desses desafios de sofrimento, aquele relacionamento que parece não se ajustar mais, aquela situação financeira que parece que nunca mais vai retomar um caminho de prosperidade, ou aquela angústia, aqueles sentimentos que deprimem, que entristecem, ou aqueles desânimos que surgem e você às vezes fala, mas por que está acontecendo isso? Irmãos, deixa eu te dizer, nós estamos debaixo das misericórdias do Senhor. E a qualquer momento, o Senhor pode promover uma intensa virada nessa história. E todos nós podemos crer nisso. Mesmo que algumas vozes venham para dizer, não é bem assim não. Não tem jeito, merece, esse é o fim. Por quê? Porque ele tem culpa. Porque a culpa está sobre a pessoa. Ou porque ela fez errado, ou porque deixou de fazer certo. E aí então surge algo que nesta palavra o Senhor vem falar ao nosso coração. E Ele vem falar aqui sobre alguém que tinha culpa, o Manassés. Pelo primeiro versículo que a gente leu, vamos ver se você entendeu, é o versículo 9. A palavra diz que esse Manassés, eu vou abrir um parênteses para dizer que tem 2 Manassés na Bíblia. Um é o filho de José, que deu até o nome a uma das tribos de Israel. Não é desse que a gente está falando aqui. É de um outro Manassés, que foi rei de Judá, que era filho de Ezequias, pai de Amon, avô do Josias. Todos estes reis em Judá. Sobre o Manassés, esse versículo 9 diz que ele de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes. Sabe aquele negócio do tipo, nada dá certo? Mesmo querendo fazer certo, está fazendo errado? Sabe aquela vida assim que você fala, puxa, mas como é torta essa vida, parece que nunca se endireita. Parece que nunca chega onde tem que chegar. Os moradores de Jerusalém estavam assim, segundo a palavra. E Manassés tinha muito a ver com isso. Então, a consequência foi que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, nações inimigas, ímpias, idólatras, que cometiam atrocidades diante dos olhos do Senhor. A palavra está dizendo aqui que essa nação de Judá, moradores de Jerusalém, governados pelo Manassés, estava fazendo coisas piores. É como se nos dias de hoje alguém pudesse apontar
para uma pessoa que caminha no Evangelho e dissesse assim, mas ela está fazendo coisas pior do que quem está no mundo. Quem está entendendo aí essa palavra? Olha a situação. Isso é para você ver a situação. Mas, amados, para que a gente entenda um pouco melhor dessa história aí do Manassés, eu quero voltar um pouquinho aí em alguns versículos e rapidamente trazer para você um pouco da história desse homem. Capítulo 33, versículo 1, diz que ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. No versículo 2, começa uma relação de coisas terríveis, né, que ele cometia, como está aí. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Quando alguém, ao invés de seguir a palavra do Senhor, ao invés de ouvir um conselho bom que vem da parte de alguém que está nos caminhos do Senhor, ele resolve olhar para o que fazem as pessoas de fora do Evangelho, coisas abomináveis, como está aqui na palavra. Ele copiava aquilo que outras nações que não serviam ao Senhor fazia e trazia para dentro da sua nação estas coisas que o Senhor já havia expulsado de lá e ele agora está trazendo de volta. Quando uma pessoa faz isso, ela está trazendo confusão, ela está trazendo conflitos na fé, misturando coisas de fora do Evangelho com coisas de dentro do Evangelho, e o resultado disso não pode ser bom. No versículo 3, fala que, pois, reconstruiu os altares, ou seja, os lugares altos, que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Aqui tem uma informação a respeito de seu pai. Seu pai Ezequias havia destruído, derrubado altares de outros deuses que haviam sido construídos em Judá. E agora chega aí o Manassés e reconstrói, traz tudo de volta. Ou seja, ele retoma aquele caminho, porque ele está rejeitando a fé do seu pai. Queridos, eu bem sei que nossos pais aqui da terra nem sempre são referências de fé para nós. E a gente tem que ter esse discernimento. Mas quero falar agora especialmente aos jovens que estão aqui na igreja, os que ouvirem essa palavra. Jovem, quando você tem um pai, uma mãe caminhando no Evangelho, quando permite que vocês vejam o modo como eles se portam, a importância que eles dão à palavra do Senhor, saiba que, mesmo sendo tentados a buscar as novidades lá de fora, você não pode, não deve fazer como Manassés fez. Manassés simplesmente deixou de lado tudo aquilo que o pai dele havia feito, ensinado, que ele havia visto, e ele traz agora isso, ou seja, reconstrói o que o pai havia derrubado. No outro versículo 4, diz que ele edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém eu porei o meu nome para sempre. Ou seja, ele fez ainda pior, porque além de ele reconstruir o que o pai havia derrubado, ele agora está trazendo outras coisas, ele está edificando outros altares, e faz isso colocando dentro da casa do Senhor, dentro do templo. Sabe, irmãos, isso não aconteceu só com ele. Em todos os tempos, coisas assim podem acontecer. Pessoas podem dar o lugar que é de Deus para outros altares.
para outras entidades. E é exatamente isso que ele fazia. Então nós estamos tendo aqui uma ideia de quem foi esse tal de Manassés. Vê que até agora a gente não falou nada de bom a respeito dele. Nós só estamos lendo aqui desgraceira a respeito do rapaz. Vou parar já, mais uma só. O versículo 6 diz que ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Queimou os seus filhos em sacrifício. Olha que tipo de fé ele tinha e as coisas que ele praticava. Parece, trazendo para os dias de hoje, que ninguém aqui sacrificaria um filho dessa maneira, como ele fez. Eu até penso que não. Mas de alguma forma, essa palavra, ela está falando ao nosso coração, sempre fala. Sempre significa alguma coisa para nós. E nesse caso, significa que em algumas situações, a gente também coloca a gente da nossa casa, gente que está próximo de nós, em sacrifício. Ou seja, simplesmente abre mão e parte para situações inexplicáveis, como era esse caso aqui, né? Então, você vai vendo aqui, para encerrar, no mesmo versículo, diz que ele era dado a adivinhações pelas nuvens, diz que ele era agoureiro, ou seja, aquela pessoa negativa que estava sempre desejando a maldade, sempre falando coisas ruins, uma pessoa horrível, né? Fala também que ele praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros e tudo para provocar a ira do Senhor. Quem entendeu o tipo de pessoa que era esse Manassés? Quem entendeu? Não resta dúvida. Era mesmo da pior espécie. E levou o povo que estava com ele a um caminho errante dessa maneira. Mas, irmãos, se uma pessoa como esta ainda teve a atenção do Senhor, quem é que não teria aqui nessa noite? Eu quero dizer que o Senhor está atento a cada um de nós, porque esteve atento ao que aconteceu com Manassés. O Senhor sabia de tudo isso? Claro, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que você pensa, o que eu penso. O Senhor sabe o que você faz. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia de tudo isso. Sabendo de tudo isso, você acha que Deus ficou de braços cruzados em relação a ele? Vamos ver isso. Acompanha comigo o versículo 10. A gente já leu. No versículo 10, é o Senhor entrando em ação. É o Senhor fazendo com Manassés o mesmo que faz com cada um de nós. Preste atenção, você que quer um agir de Deus na sua vida. Você que precisa de uma virada. Você que precisa de um novo tempo. Você que quer sentir a maneira como Deus está agindo na tua vida. Talvez tenha gente aqui que está orando nesse sentido. Senhor, eu quero ver o teu agir. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo a meu respeito. Então, a primeira providência de Deus, diante de um quadro terrível, como esse, que era o quadro aí do Manassés, situação espiritual do Manassés. Então o Senhor vem, e olha que está aí no versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo. Amém, meus amados? Presta atenção numa coisa. Deus sempre vai falar conosco. Você tem uma situação, Deus vai falar contigo. Quer saber o que você vai fazer? Deus vai falar o que você vai fazer. Deus sempre dá uma direção. E presta atenção. O Manassés fazia tudo aquilo e achava que estava tudo bem, que nada de mal lhe aconteceria.
tempo passando e as coisas indo, simplesmente indo. Mas o Senhor vem e fala com ele: Manassés, você tem que sair desse caminho. Isso não é bom para você. O Senhor certamente falava para que retomassem o caminho da verdade, o caminho debaixo das mãos de Deus, voltassem para as Escrituras, voltassem a buscá-lo, voltassem a ouvi-lo. Mas a palavra é clara, está aí na tela, diz que eles, porém, não lhe deram ouvidos. Não esqueçam disso, igreja. Eles, tanto Manassés, quanto aquele povo que andava errante, não deram ouvidos ao Senhor. Quem entendeu isso? Faz um sinal. Parece um filme de terror até aqui, né? Mas vai ficar pior, espera um pouquinho. Versículo 11. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Acho que fica clara a leitura, para a gente entender o que aconteceu de repente com Manassés. Ele é arrancado do trono. O poder que ele tinha acabou em um segundo. Humilhado, maltratado, ele é colocado, pendurado em ganchos. Como é que era isso? Eu não sei direito, mas não deve ser coisa boa. Essa palavra não está me parecendo que era coisa boa, pelo contrário. Irmãos, e lá vai ele, levado para um cativeiro na Babilônia. O que me chama atenção nessa palavra, e eu tenho que compartilhar com a igreja isso, é de que, olha bem aí, o versículo está na tela, não diz que foi uma consequência do que ele fez e que todas as vezes que alguém faz isso acontece a mesma coisa. Não, não foi um acaso. Foi Deus quem trouxe sobre eles os comandantes. No primeiro momento eu até pensei, o Senhor permitiu, mas não se trata de permitir. Se trata de mandar, de trazer, como está aí na palavra. Foi o Senhor quem fez isso. E aí o Manassés vai passar por aquela situação terrível, que parecia de fato que não tinha fim. Se a história para aí, irmãos, eu queria entender o que a gente pode pensar sobre tudo isso. Estivesse você no lugar de Deus, você faria algo pelo Manassés? Quantas vezes nós vemos quadros que são assim uma reprodução de coisas como essas? Talvez não tão graves como essa, daquele tempo em que ele foi lá amarrado com correntes e levado com ganchos. Mas o sofrimento acontece, o desespero, a aflição. E a gente pode pensar que aquilo é o fim, que dali não passa. Mas também podemos fazer assim uma coisa do tipo: é culpado, merece. O que você falaria para o Manassés se você fosse visitar esse homem na prisão? Amém? Sim ou não, igreja? Mas vamos ver o que aconteceu. Olha que surpreendente.
versículo 12. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor. Ele é o Manassés. Vou colocar entre aspas aqui, porque eu que estou falando, né? É o ordinário. É o sem vergonha. Então assim, ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Sabe quando você fala assim, mas aí vai orar? Depois que a casa caiu? Depois que tudo isso está acontecendo? Sim, irmãos, ainda assim é a hora de orar. Eu diria que a gente jamais deveria esperar que as coisas ficassem tão terríveis para só então orar. A gente deve orar desde quando as coisas começam a ficar ruins. A gente já deve orar, a gente já deve suplicar. Mas essa súplica não é aquela que se faz assim, jogando palavras ao vento. Imagina se Deus não conhecia o coração do Manassés. Ali qualquer pessoa ia olhar para ele e falar assim, agora está orando. Mas Deus ali estava não só ouvindo a sua súplica, como conhecendo o seu coração, razão pela qual, quando a palavra diz que ele muito se humilhou diante do Deus de seus pais, nós temos que entender que Deus de fato viu isso no coração dele. Não era necessário que alguém fosse testemunho disso. Não era necessário que nenhuma outra pessoa ali reconhecesse isso. É como em nossa vida, meus irmãos. Interessa que Deus saiba o que está no nosso coração. Diante de Deus, a nossa oração, meus amados irmãos, tem que ser a verdade. Porque o Senhor já sabe o que está lá dentro antes da gente falar, sim ou não? Então a gente ora com sinceridade, se humilha diante de Deus. O que significava isso para ele? Significava pensar em tudo aquilo que ele vinha fazendo, e na consequência de tudo aquilo, e naquela hora, naquela angústia, sim, na angústia, não precisava ter chegado lá, mas chegou. E ele nessa angústia se humilha diante de Deus. É isso que nós estamos vendo, ouvindo da palavra do Senhor. Amém, meus amados? E quando isso acontece, como é que Deus reage? Veja o versículo 13, o versículo seguinte. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. E então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia. Você, irmão, você já reconheceu que o Senhor é Deus? Mas não é só pela palavra, é pelo sentimento, é pela verdade, é pela sinceridade. Porque Jesus, ele é a expressão máxima da misericórdia do Senhor. Ele sabe da nossa vida, sabe de todos os caminhos pelos quais nós passamos, ele sabe o que nós pensamos, e ainda assim, ele entregou a sua vida por todos nós. Sabe, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas mais do que isso, ele pagou o preço dos nossos pecados, indo no nosso lugar, no lugar onde nós merecíamos ir, para o lugar onde nós merecíamos ir, ele foi, e ele pagou
os nossos pecados. Agora vejam, irmãos, esse Jesus que pagou o preço por nós, esse Deus, que é o Deus do Manassés, que é o nosso Deus, o Deus para o qual nós podemos suplicar, você pode suplicar, um Deus que pode mudar a nossa história, para bem e para mal, para pior ou para melhor, a qualquer momento, pois Ele está no controle da situação, é Ele quem governa todas as coisas. Quando a gente para pensar que Ele mandou que os comandantes de uma nação inimiga atacassem Manassés, Ele não fez isso por maldade, Ele fez isso por misericórdia, e aí que está a dificuldade da gente entender. Muitas coisas estão acontecendo, são coisas ruins, situações angustiantes que nós enfrentamos. Eu pergunto, pode ou não pode ser uma providência de Deus para nos levar a um lugar melhor? Pode ou não pode? A gente entende isso com facilidade? Não. Mas se Ele fez com Manassés, derramou sobre ele essa misericórdia infinita, dá para dizer que Ele foi injusto? Aos nossos olhos, pode ser até que a gente, na nossa pequenez, com a dificuldade que a gente tem de compreender, com uma tendência de colocar a nossa justiça na frente da justiça de Deus, certamente a gente ia classificar como, ele não merece, não pode, está falando por falar, mas Deus conhecia o coração dele, Deus conhece o nosso coração, vale a pena orar ao Senhor, não importa a situação que você está vivendo, isso tudo pode mudar a qualquer momento, porque Deus está governando todas as coisas, Deus pode trazer qualquer coisa sobre a nossa vida, para fazer com que a gente chegue num lugar melhor, e a gente precisa entender isso por essa palavra, aleluia. Mais do que isso, quando Jesus diz, misericórdia eu quero e não sacrifício, Ele está desejando não outra coisa para mim e para você, meus amados, que tenhamos o mesmo sentimento que Ele teve na cruz. Então nós podemos sair daqui, sabendo que a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. Amém, meus amados? Agora, do mesmo jeito que esse rapaz, numa situação de angústia, amoleceu o coração, e se voltou para o Senhor. Infelizmente, tem gente que mesmo passando por uma situação assim, não vai mudar. Porque aí tem uma diferença entre amolecimento e endurecimento de coração. O dele amoleceu, mas muita gente, diante de dificuldades, acaba indo para um lugar ainda pior, endurece o coração, cobra de Deus e diz, que Deus é esse? Que eu sirvo, mas que Ele não me atende, que Ele não está comigo. Eu digo, diante de uma palavra como essa, que o Senhor está contigo, e tudo que Ele faz é bom. E a misericórdia do Senhor espelha a sua justiça, como também a justiça do Senhor espelha a sua misericórdia. Tudo o que está acontecendo conosco, estando nas mãos do Senhor, é justo. E nós esperamos pela sua misericórdia, em todo o tempo, para a glória do Senhor. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé. Não sei se é o teu caso. Não sei se é o caso de alguém que você ama. Não sei se é o caso de alguém por quem você está orando. Pode muitas vezes mesmo, parecer que está encerrada a história. É o que a gente pode ver aqui na história do Manassés. Quem poderia dizer que ele voltaria para o trono em Jerusalém? Como isso aconteceria? Depois de tantos erros, depois de tantos pecados, depois de tanta desgraça que ele trouxe sobre o seu próprio povo. Por que esta palavra está aqui? É para mostrar que tudo diante de Deus é possível, quando nós temos um coração sincero diante dele. Não sei como você está recebendo essa palavra, talvez você esteja recebendo e pensando o quanto você deve confessar os seus pecados a Ele. Talvez você esteja recebendo essa palavra e pensando no que podem ser os seus próximos dias. Você vê que Deus altera tudo, de uma hora para outra, tudo pode mudar.
mas só debaixo da graça do Senhor. Tem outro jeito? Tem outra coisa que você possa fazer? Não. A palavra do Senhor, ela mostra que o que parecia o fim era Deus transformando em recomeço. Amém? Se você tem no teu coração aí o desejo de recomeçar, quem sabe dar um basta no tipo de vida. Quem sabe você está querendo dar um basta num sofrimento. Quem sabe você está querendo ajudar alguém nesse sentido. A palavra do Senhor veio para nós e ela disse, só tem um jeito, e esse jeito é no Senhor. Amém, meus amados? Então não tem espaço para desistência, não tem espaço para o já perdeu, já era, já foi. Tem espaço para arrependimento e graça do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Jesus quer algo de nós diante dessa palavra. Ele quer que esta misericórdia esteja também no nosso coração. E por isso nós temos que fazer alguns ajustes. Já vem de algum tempo que a palavra do Senhor vem falando conosco sobre julgamentos, sobre se colocar no lugar do juiz, sobre misericórdia, sobre ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a gente que deseja essa graça sobre a nossa vida, tem que desejar a mesma graça sobre a vida de qualquer pessoa. Amém? Amém? Será que é assim que a gente vai levar a bênção? Pensem nisso. Deixem essa palavra no coração. Reflete sobre ela, porque essa palavra tem poder. Amém? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, tua palavra, Senhor, sempre surpreende. E ainda que a gente conheça a passagem base da tua mensagem, é sempre bom se atentar para ela. Nós queremos aqui nessa noite dizer que estamos atentos à tua palavra, porque há algo que o Senhor está querendo mexer dentro de nós. Muitos irmãos estão precisando se arrepender verdadeiramente, se derramar diante do Senhor, como fez o Manassés, que aos nossos olhos, Senhor, não merecia nada da tua parte, mas também nós aqui, quando olhamos para a cruz, quando vemos, Senhor, que o teu amor se expressou através da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário em nosso lugar, meu Pai, só nos resta entender que nós também não merecíamos absolutamente nada. Tudo que temos vem do Senhor. Tudo que tem acontecido em nossa vida, Deus querido, nós queremos que esteja nas tuas mãos, e que o Senhor governe todas as coisas. E em tudo, Senhor, nós vamos dar graças, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, como diz a tua palavra, Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, diz que o Senhor Jesus não veio para condenar o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. E nós queremos fazer parte, Senhor, desta maravilha que é a tua graça sobre a nossa vida. Nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez em tuas mãos e renovar essa aliança que temos contigo. Clamar por tua misericórdia sobre nós, mas ao mesmo tempo pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente também sinta a mesma misericórdia, tenha a mesma capacidade de perdoar, Deus querido, porque é a tua justiça que está acima da nossa. Que sejamos assim para a glória do teu nome, que tanta gente seja abençoada por essa palavra, é o desejo do meu coração, e assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia. Obrigado, Senhor.